Bom, a minha matéria tinha uma história familiar junto, assim, porque uma das minhas entrevistadas foi minha avó. Então era história de família mesmo, assim. Meu avô era marinheiro, então os contatos, as fontes que eu consegui foi por causa dessa relação. Eu vi saudade, assim. Porque as minhas duas fontes, que foi os dois marinheiros que eu achei que ainda estão vivos, tanto a minha avó quanto o seu Edo nunca mais tinham ido na praia, em Gazeiras, no Rio. Então, um dia que eu fui fazer a sessão de fotos dele, eu levei eles na praia. E aí, tipo, a palavra que eles mais usaram, tanto na entrevista quanto no dia das fotos, foi saudade, assim. Dizer que eles têm saudade daquele tempo, que o seu Edo disse que se pudesse ele voltava a trabalhar. E a minha avó, tudo ela lembra, assim, o nascimento dos filhos, o casamento, foi tudo, tipo, toda a história de vida deles está relacionada ao Rio. Bom, eu fiz uma matéria, no caso repórter, a respeito de pessoas que trabalham durante o dia e também à noite tocam como DJ. Fazem uma espécie de jornada dupla de trabalho e além disso eu também fiz parte da produção de toda a revista. É engraçado assim que eu peguei profissionais que trabalham à noite, né, que é o caso do DJ. E o que me chamou muito a atenção é a questão da paciência desses profissionais. Eu entrevistei um casal de DJs, que é uma coisa já diferente, assim, que trabalham durante o dia e à noite tocam. E por mais cansados que eles estão e tudo mais, eles aguentam muita coisa assim na noite. Tem pessoas que, digamos que se excedem assim na bebida, assim, eu acompanhei isso de perto. Sinceramente, enche um saco, assim, pedindo alguma música, alguma coisa. E por mais que essa pessoa tá ali enchendo e tal, eles não esquecem que eles estão ali representando um trabalho, né, como DJ e tal, e com toda a educação, ouvem essas pessoas e atendem na medida do possível, assim, quando podem, quando não podem, não atendem, mas aí dizem que esqueceram e tudo mais, para não deixar essas pessoas, de certa forma, assim, chateadas e tudo mais, procuram ser educados ao máximo, assim. Eu fui repórter e produção, fiz parte da produção também. E a minha pauta foi sobre o presídio de Cachoeira do Sul, que ele tem alguns diferenciais em relação aos demais, porque ele trabalha muito com a socialização dos apenados. Então tem vários projetos lá, que a pessoa sai de lá um pouco melhor do que ela entrou, e não ao contrário, como acontece na maioria dos presídios no Brasil. Então foi bem legal produzir a reportagem, eu fui 4 vezes, e eu acompanhei uma aula deles, né, que tem a escola dentro do presídio. Eu acompanhei também a pastoral carcerária da Igreja Católica, que também faz um trabalho lá. Entrevistei psicólogo, entrevistei assistente social, o diretor do presídio. Então foi bem legal assim, que eu pude acompanhar. Olha, pensando na produção da minha reportagem, uma história chegou até mim que tem a ver com a história da cidade, não a história oficial, mas a história paralela. E eu me encantei e queria fazer uma matéria. Aí, para conseguir fazer esse resgate, eu tive que conversar com várias pessoas muito bacanas, assim, pessoas que não são do meu círculo, pessoas que eu não conhecia. Eu acho que o que só eu ouvi foram essas pessoas contando esse episódio não oficial da história da cidade, mas que é uma história fantástica, assim. Eu fui repórter da revista Exceção e a minha pauta falava de um padre que nasceu em Cuba. Ele acabou morando em outros países, como a República Dominicana, e acabou no interior gaúcho, né? Foi ordenado numa cidade muito pequena, que é Esmeralda, na região dos Campos de Cima da Serra. Até essa foi uma das principais dificuldades, porque a pauta era à distância, né? Lá eu tive que fazer algumas viagens à Esmeralda para entrevistá-lo, tirar as fotos. E foi interessante por essa questão, esse choque cultural. Bom, minha função nessa sessão foi repórter. Realizei uma matéria sobre a enchente que aconteceu em Candelária no início do ano de 2010, dia 4 de janeiro de 2010, e onde a equipe da rádio comunitária Vida Nova FM acabou fazendo a cobertura dessa enchente e por pouco não virou vítima da enchente. Eu, como repórter na época também da emissora, então realizei uma matéria relatando a história desta situação vivenciada, não apenas por mim, mas também pelos meus colegas da Rádio Vida Nova. Sou repórter da Exceção e a minha matéria foi sobre os ciclistas de Santa Cruz. Em Santa Cruz do Sul tem um grupo de ciclistas chamado Santa Ciclismo, onde reúne vários ciclistas de todo o estado. É um grande grupo, não é profissional. Tem bastante amigos ali, todos amadores, que gostam de pedalar, gostam de se unir para fazer exercícios. Então, 2 vezes na semana eles pedalam e dentro desse grupo eles formaram outros grupos. Na minha reportagem eu foquei bastante na quadrilha, que é um grupo que se formou há uns
20 anos atrás, com 4 colegas, amigos, né, que se conheceram no meio, e eles formaram a Quarta-feira nas Trilhas. Quarta-feira nas Trilhas era um grupo de amigos que não tinha namorada, enquanto os outros amigos deles iam namorar, eles iam pedalar. Bom, eu fui repórter da Exceção e a minha matéria eu fiz sobre um militar de Santa Cruz do Sul, que agora ele está na Legião Estrangeira, na França. E foi bem diferente fazer essa matéria, já começou diferente, porque na maioria das vezes o repórter tem que correr atrás da pauta. E essa eu descobri, assim, por uma ocasião bem estranha. Assim, a gente foi numa escola fazer uma fala sobre os cursos, e aí eu ouvi uma conversa e descobri a pauta. Aí eu fui atrás, consegui o contato dele e consegui fazer com ele essa matéria. E também na minha matéria tem toda essa questão de a pessoa não poder ser identificada e tal. Só essa parte só eu vi. Eu fui repórter e chefe de reportagem também. E a minha matéria tratou sobre um bingo bastante diferente, em que ao invés de dinheiro, as pessoas ganhavam sabão em pó, bolacha, cerveja, produtos alimentícios e também de limpeza. E foi bem interessante porque eu nunca tinha ido e até eu chegar no local eu tinha um pouco de receio do que eu iria encontrar ou não. E foi muito legal porque quando tu chega na porta do lugar tu começa a sentir todo aquele clima, assim, os números sendo sorteados e... Na verdade, o jogo de loto ele tem vários macetes, assim, tem pessoas que sempre vão, que é muito legal, que ela... Chega o dia e o horário, a pessoa tá lá e toda vez ela joga, por exemplo, com 5 cartelas. É uma superstição dela. Toda vez ela joga com 5 porque ela acha que vai dar mais sorte, por exemplo. E também, uma das coisas que eu achei mais legal é a disputa pelos prêmios. Que tem alguns prêmios que são os mais cobiçados, como a cerveja, por exemplo. Como a cartela custa R$1 só, a pessoa ganhar um fardinho de cerveja por R$1 sai bastante em conta. Então as mulheres mais ou menos brigavam para ver quem é que ia levar a cerveja para casa ou o sabão em pó, os produtos mais caros, assim. E a minha matéria tratava sobre estruticultura, no caso, a criação de avestruzes, que era o triste fim de um avestruz. Então eu tive que procurar uma criadora de avestruzes, encontrei uma em Rio Pardinho. E chegando lá era algo totalmente diferente do meu cotidiano. Não era uma matéria de fazer uma matéria sobre pessoas ou sobre lugares, e sim sobre uma ave que ela não é tão conhecida, tão divulgada assim quanto a gente imagina. E chegando na propriedade, né, em Rio Pardinho, eu conheci todo o trabalho, no caso, que a gente acreditava que fosse mais um trabalho de homem, aliás, mas é um trabalho executado por uma mulher, que é estruticultora, né? E lá ela tem toda a propriedade adaptada, né, para criação, ela tem piquetes, ela tem a parte também da armazenação de ovos, e ela desempenha todo esse trabalho sozinha. A criação de avestruz por si, ela já é uma criação é um trabalho, né, bem complexo, e ele é totalmente executado por uma mulher. A minha foi uma dica do professor Demétrio, fazer sobre a cultura árabe, falar sobre os costumes, religião, sobre a cultura em geral. Aí eu vi uma coisa assim que não tem nada a ver com a minha reportagem, que foi muito engraçado, que a minha entrevistada, ela tem 2 bichinhos de estimação, que são 2 gatinhos, um preto e um laranja, e que foi muito difícil fazer a entrevista no início, porque eles queriam ficar só em volta e queriam pular no meu colo, no colo dela, e ficavam só arranhando. E daí nós tivemos que trancar eles num quarto para poder começar a entrevista e poder começar a falar. Uma das minhas funções é repórter. Eu fiz uma pauta sobre trabalho noturno, sobre pessoas que trabalham à noite. E foi bem legal fazer porque eu conheci histórias incríveis, como de um rapaz que ele era vendedor antes de uma empresa de indústria tabagista e largou isso para montar uma empresa. E a empresa dele, é 24 horas, é um bar que ele tem 24 horas, então ele praticamente não dorme. Tem dias que ele fica 24 horas trabalhando direto. E ele, quando começou esse negócio, ele foi chamado de louco pelos amigos. Então foi uma história bem interessante, e não só dele, mas dos outros cases também. Foram histórias bacanas, por exemplo, de uma farmacêutica que vai dormir à 1 da tarde, ou de um taxista que ele até me disse que não tem vida, que é trabalhar e dormir, trabalhar e dormir.
Então, essas histórias às vezes te marcam, sabe?